Olá, boa noite, amigos. Desejo que esse nosso encontro seja coroado de paz e muitas reflexões, em companhia dos benfeitores amigos. Hoje estudaremos o tema Valorização da Vida. E eu reservei um versículo da Bíblia para a gente começar as nossas reflexões. Está no Eclesiastes 10, 9. Jovem, alegra-te com a tua juventude. Sê feliz nos dias de tua mocidade. Segue os caminhos do teu coração e a visão dos teus olhos. Saibas, porém, que, sobre todas as coisas, Deus te convocará para o julgamento. Afasta do teu coração o desgosto e o sofrimento, do teu corpo, pois juventude e cabelos pretos são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias da desgraça, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho mais prazer. Bem, no dia de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre essa questão do jovem e a valorização da vida, a importância de valorizar a vida. E eu comecei com Eclesiastes, é uma passagem da Bíblia, a qual convoca os jovens a se alegrarem, a estarem alegres, felizes, tranquilos, com problemas sim, mas buscando sempre a solução. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar um pouquinho na noite de hoje. Eu queria ressaltar uma fala do médico Isamitiba no livro Adolescentes, Quem Ama Educa. E ele diz assim: é na adolescência que o filho lança-se ao mundo e aos pais cabe torcer por ele e socorrê-lo quando preciso. Também é da responsabilidade educativa dos pais interferir quando algo não vai bem, sob pena de estar negligenciando a educação. E a última palavra, a palavra educação, é uma palavra mágica, porque é através da educação que a gente consegue transformar toda a nossa vida. Quando o Allan Kardec perguntou aos benfeitores por que nós tínhamos que retornar à Terra num corpo infantil, por que a necessidade da infância? E os benfeitores disseram da importância da educação. Eles falaram que a criança, que o espírito nasce criança outra vez, justamente para se reeducar. Então, podemos observar com muita propriedade, e não precisamos mais buscar tantos livros para entender a importância da educação como base para toda a nossa vida, para todo o nosso contexto, né? E aí eu fui buscar também umas outras falas para ir ajudando a gente a entender a importância da educação na valorização da vida e na vida principalmente do jovem. Nós estamos aí com inúmeros casos de suicídio e o número de jovens é muito grande, né? O suicídio nessa faixa etária é muito grande. Então, valorizar a vida. Os pais necessitam aprender como ensinar a esse jovem, a essa criança, a valorizar a vida. E no livro da Dora Encontre, A Educação segundo o Espiritismo, ela vai falar desse jovem e a gente trouxe assim algumas frases para a gente estar analisando dentro desse contexto da valorização da vida, no caso, a valorização da vida do jovem. Ela diz assim: é na adolescência que começa a se manifestar mais fortemente a personalidade do espírito. E ao alcançar essa idade, ele já recebeu a maior e a mais determinante influência da educação presente. E ela continua: a adolescência pode ser um período muito diferenciado para cada indivíduo, dependendo ao mesmo tempo de sua bagagem de outras vidas e do tipo de infância a qual ele está saindo. E aí a gente dá uma parada para a gente refletir.
Qual a infância que eu estou oferecendo ao meu filho agora, nesse momento? O filho de 10 anos, o filho de 5, de 6, de 7. Porque esse filho de 5, de 6, de 7, ele vai chegar aos 15, aos 16, aos 17. E como é que eu quero que o meu filho, que hoje tem 5 anos, ou 7 anos, chegue aos 17, aos 15? É muito importante que nós, os pais, possamos pensar nisso. Eu sei que eu estou falando para um grupo amplo, né? Tem aí avós, pais, mães, tias, tios, pode ser até que tenham jovens também. Então a gente fala para os pais, eduquem seus filhos, como diz o Eclesiastes, né? Apresentem a eles o Pai Criador. Jovens, não joguem fora sua juventude. Tudo passa. E como disse o Eclesiastes, os cabelos pretos é só um momento, é só uma fantasia. Logo os nossos cabelos, as nossas cabeças ficam branquinhas. A nossa força se esvai. E quando a gente olha para trás, muitas vezes a gente não tem o que contemplar. E a Dora Encontro continua no seu mesmo livro, levantando para a gente outras questões importantes. Ela vai dizer assim: conflitos, problemas, questões a trabalhar e a resolver são naturais de todo o processo de aprendizagem e desenvolvimento. Mas desde que haja maturidade e segurança, principalmente por parte dos educadores, ou seja, dos pais, tudo pode ser superado sem traumas, sem desvios. Então a gente pode ir observando, né, com muita propriedade, porque a Dora Encontra uma estudiosa da área da educação, que é muito importante que a gente, pai, mãe, tio, tia, o educador, esteja atento. O que eu estou disseminando para esse jovem? O que eu estou oferecendo a esse companheiro? Porque o jovem, o meu filho jovem hoje, é o companheiro de estrada a qual eu me responsabilizei de estar com ele, né? É aquele amigo que vem para que eu possa, junto com ele, auxiliá-lo. E muitas das vezes a gente não se responsabiliza pelo trabalho, pelo carinho, pela atenção que a gente deve dar a esse companheiro. Trabalhando, como ela diz aqui, né, os conflitos. Porque conflitos, problemas vão acontecer, são questões a trabalhar. Mas como nós estamos direcionando tudo isso? Como nós estamos trabalhando tudo isso? E tem mais uma frase que a gente tirou desse livro. Ela diz assim: a vida social do adolescente deve ser orientada pelos educadores para que o grupo não se torne um apoio ao desequilíbrio, onde todos buscam a liberdade sem responsabilidade, as experiências desgovernadas e a futilidade por meta principal. Então é muito importante que os pais tomem, e eu me lembro muito do livro da Joana, o livro Constelação Familiar, quando ela vai falar dessa responsabilidade do pai, da mãe, que já no momento em que se estão pais, não devem mais viver como solteiros, como jovens, enamorados, porque agora eles têm um outro compromisso, a educação da prole. Então, Joana diz que aqueles prazeres da época da juventude, da mocidade, e até mesmo na época do início do casamento, vão ficando para trás, porque existem outras responsabilidades. Olha como é importante a gente refletir sobre isso, né? E para fechar a Dora, ela diz assim, ó: essa orientação deve ser feita, porém, com o devido respeito aos sentimentos e às escolhas do indivíduo, para que ele não se sinta lesado em sua vida íntima. Então, nós temos o direito e o dever de respeitar o espírito que está ali sobre nossa responsabilidade. Nesse momento, ele está no papel de nosso filho e nós estamos no papel de pai ou mãe. Mas são papéis. Quando saímos
quando saímos do corpo, a nossa condição é de irmão para todos. Não existe a condição de pai, mãe, filho, irmão. Não, irmão não. Pai, mãe, filhos, né? A condição é de irmão. Somos todos irmãos, né? Então é muito importante que a gente pare, pense, analise, reflita, para que a gente não venha a ter problemas lá na frente. Há de se observar em nossos jovens os seus objetivos e metas, para que sua vida não seja vazia de propósitos nobres. O jovem, como também os pais, devem primar por propósitos nobres. Nós temos que ter uma meta, um objetivo na vida. Nós não devemos nos deixar soltos à deriva. E aí no livro, agora sim, Joana de Ângeles, que naquela hora eu troquei o nome da Dora. No livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles, quando ela fala do vazio existencial, ela diz assim: em face dos conflitos que remontam ao passado espiritual, o indivíduo renasce assinalado por debilidade de forças morais, que resulta da indisciplina e da falta de morigeração na conduta. Ser moderado, né? Ser calmo, pacífico, não angustiado, não ansioso. E é o que mais a gente ouve, né? Nos dias atuais, a ciência colocando a ansiedade e a depressão como conflitos que estão no topo de linha dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, né? Então a Joana vai colocar que a gente já renasce com essa debilidade de forças morais, justamente por conta da nossa indisciplina. A gente não foi moderado no passado. E agora a gente vem arrastando essa carga de desequilíbrio, de sofrimento, de dor, que a gente traz do passado. E ela diz assim: na atualidade, é a falta de metas, de objetivos, que assalta a consciência, dando lugar a indivíduos psicologicamente vazios. O vazio existencial. Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não sei. Quais são as minhas metas? Todas materiais. Comprar um carro, conseguir um trabalho para ganhar muito. Mas a gente esquece que aquele trabalho, eu vou ter que estar ali nele uma boa parte da minha vida. Então, se é um trabalho que não me satisfaz psicologicamente, vai chegar uma hora que eu não vou aguentar. Mas é o trabalho que me dá um sustento, e um sustento vultuoso, porque eu fiz o concurso, eu me preparei anos para fazer aquele concurso, daquele trabalho. Uma vez eu questionei isso com uma pessoa, que ela estava se preparando há quase 3 anos para fazer um concurso que já tinha feito e não tinha passado. E aí eu, conversando com essa pessoa, era uma jovem, eu falei para ela: você já parou para pensar que você está fazendo esse preparo todo? Então eu questionei com ela: você já parou para pensar que você pode não gostar do trabalho e aí você perdeu uma boa parte do seu tempo em função de um trabalho que vai te dar um salário vultuoso, mas pode não te dar prazer nenhum? Então são essas questões que a Joana vem chamando a nossa consciência, esse vazio que fica dentro da gente. E é por esse vazio, por essa dor, por esse sofrimento, que muitas das vezes a gente pensa em acabar com a vida. Pensa em desistir de tudo, né? E continuando o mesmo livro, Conflitos Existenciais, a Joana vai dizer assim: a pessoa vazia, aquela que perdeu a identidade e deixou de seguir na busca dos objetivos que constituem as motivações seguras para existir e realizar atividades existenciais, passa por um tormentoso processo de desgaste emocional. Então, é a pessoa que não consegue se equilibrar emocionalmente. E aí vai desencadeando outras situações, até que ela não aguenta, não suporta mais. E o melhor caminho que muitas vezes a pessoa vê é sair da vida. Por não ter, né, a virtude desenvolvida. Muitas vezes nunca ouviu falar de Deus, nunca ouviu falar da imortalidade da alma. Não tem, né, esses conceitos enradicados em si. E isso é muito doloroso, é muito complicado, principalmente na cabeça de um jovem.
A maioria dos jovens está vazio de objetivos nobres, insatisfeitos com sua condição nesta vida, buscando as utopias para conseguir um milagre que jamais lhe ocorrerá. Então, nós vamos vendo que esse vazio, essa ânsia por conseguir algo, é muito grande. É muito grande e deixa sempre no jovem, momentos de dor e de tristeza, a qual muitas das vezes ele quer se livrar. E aí é onde a gente estava comentando que acontece muitas das vezes determinados comportamentos. Às vezes não é só o suicídio, às vezes entra numa melancolia, numa tristeza que não sabe direito o que é. Às vezes o jovem se fecha na escola e não consegue mais aprender, não consegue mais caminhar, né? Se desilude das questões da escola, do trabalho, às vezes, né? Então é muito importante que os pais estejam atentos, observem, trabalhem esse jovem, né, para que ele não se perca. No livro Momentos de Saúde, na página 39, nós vamos encontrar uma outra fala com relação a essa questão. E a Joana diz assim, ó, são as insatisfações e as utopias, ou seja, as mentiras, né? A insatisfação responde pela presença de muitos males e sofrimentos no organismo social, gerando desequilíbrios que poderiam perfeitamente ser evitados. Utilizando-se de mecanismos de evasão, a criatura evita assumir a própria realidade, elaborando modelos de fictícia felicidade, para os quais transfere as aspirações, produzindo os estados de inconformismo, de desgosto a que se aferra. Isso acontece muito até com os adultos, até com o idoso, né? Eu só vou ser feliz quando eu terminar a faculdade e estiver trabalhando. Ah, não, agora eu só vou ser feliz quando eu me casar com o fulano. Eu só vou ser feliz quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um bom carro, quando eu puder comprar aquela casa de campo. Eu só vou ser feliz quando eu tiver 2 filhos e os meus filhos estiverem crescidos e um for funcionário daqui, o outro for funcionário dali. Então eu não vou ser feliz nunca. Então é o que a Joana coloca aqui, né? A gente evita assumir a nossa própria realidade e viver o momento que nós estamos na atualidade, e elabora modelos de ficção, de uma felicidade mentirosa, que não vai acontecer talvez nunca. Isso acontece muito com quem não tem meta, com quem não tem uma estratégia de vida. Haja visto que todos nós, no plano espiritual, programamos a nossa reencarnação. Então, meta nós até temos, né? Só que ficou lá no esquecimento, porque a minha meta, essa meta eu não quero. Eu quero a meta que eu vejo na TV, que eu vejo nas mídias, no Facebook. É essa meta que eu quero. É aquele ali, aquela vida daquela pessoa que eu quero. Então a gente entra num desgosto, num inconformismo, numa irritabilidade que muitas das vezes só vai nos levar a sofrimento e dor. E ela coloca aqui, ó, mais embaixo ela diz assim: de caráter rebelde e conduta perturbadora, despreza os recursos preciosos de que dispõe, anelando somente pelo que gostaria de ser, de ter, de parecer. E não é assim, né? A gente compra uma roupa nova, fotografa, veste, fotografa. E aí bota nas redes sociais. Faz um prato de comida lá, alguma coisa que a gente achou que ficou muito bom, fotografa e bota nas redes sociais. Está passeando em algum lugar? Fotografa e bota nas redes sociais. Então, são situações que a gente vai observando no outro e a gente fica assim, pensando, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? E a expressão é essa mesmo, né? Caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu sou um espírito reencarnado, um espírito que está aqui no planeta para se organizar, que tem compromisso com a verdade, com a honra, com a evolução, principalmente a moral. E o que eu estou fazendo dessa vida, desse compromisso? Essa fala é mais para nós, os espíritas,
que estamos estudando doutrina, muitas vezes semanalmente. E o que nós estamos fazendo de tudo isso que estamos angariando, aprendendo? O que nós estamos fazendo? É muito importante que a gente pare, pense, reflita, não só da nossa vida, mas também da vida daqueles que são nossa responsabilidade, em guiar, em orientar, em fornecer subsídios para que eles não sucumbam nos velhos hábitos deteriorados, nas velhas condutas equivocadas. Então é muito, muito importante que todos nós pensemos nessa questão. Porque dia chegará em que teremos que estar prestando conta com a nossa consciência, com o nosso Deus interno. E o que vamos dizer? Que passamos a nossa vida toda correndo atrás de algo que nunca vamos conseguir? É isso que nós vamos dizer à nossa consciência? Porque aí teremos que voltar, abatidos, vencidos, sofridos, melancólicos, para mais uma reencarnação, aonde nós não teremos o contributo das vantagens que temos agora e que não estamos valorizando. Mas no livro Dias Gloriosos, também da mesma autora, Joana de Ângeles, lá no finalzinho do livro, capítulo 26, ela vai falar da educação moral. E a gente tirou algumas frases, porque como o nosso tema é educação, a gente vai fechar com educação. Então a gente tirou assim, algumas frases para a gente refletir. Ela diz assim: a educação cabe ao inapreciável dever de transformar a criatura humana, alterando para melhor as paisagens morais. Então, a educação está incumbida de fazer isso. Mas a educação é um remédio que eu devo tomar. Mas se eu não quero tomar o remédio, como eu vou me curar da doença? Então, nós vamos ver que a educação é a base. É ela que vai nos conduzir com segurança a uma vida melhor. Porém, se eu me recuso a tomar o remédio, o que posso fazer? Então ela diz assim: conduzi-la com segurança através do sistemático combate à ignorância, moderadora da agressividade, paixões primevas, substituindo-as por comportamentos saudáveis, desenvolve os sentimentos nobres e insculpe atitudes de respeito à vida e às suas manifestações. A educação plasma o caráter em níveis superiores. Por isso que quando Allan Kardec perguntou da importância da infância, os espíritos foram categóricos, para que o espírito possa se educar novamente. Ou seja, jogar fora todos aqueles hábitos nefastos, ruins, e adquirir hábitos novos. Mudar o clichê. Mas muitas das vezes a gente chega aqui e continua com o mesmo clichê, repetindo os mesmos erros, né? E ela continua: a educação compete o elevado mistério de erguer o ser humano às cumeadas do progresso. Então, é a educação que vai nos transformar os nossos hábitos, as nossas aspirações em condições de moralidade, de nobreza. E no final ela diz assim: poderoso antídoto à violência e à vulgaridade, promove o indivíduo a níveis elevados de conduta. Essa contribuição moral formará pessoas de hábitos morigerados e ricos, de sentimentos disciplinados, formadores de comportamentos saudáveis, se ampliarão pela família, alcançando a sociedade. Esse trabalho educacional proporá a construção de um ser integral, fomentando o desenvolvimento dos valores imperecíveis. É a educação. A educação moral, ou seja, a orientação religiosa na família, é muito importante.
O indivíduo, a pessoa que tem formação religiosa, possui muito mais resistência nas adversidades e nos embates da vida. Ele consegue ter força para os enfrentamentos morais, orgânicos, emocionais e qualquer problema que haja, porque ele sempre vai dar muito mais valor à vida. Portanto, pais, mães, tios, tias, avós, educadores, vamos educar a nossa criança, o nosso jovem, para que ele possa ter força, resistência para enfrentar os embates da vida e valorizá-la sempre. Que Jesus possa nos abençoar nesse momento, fazendo com que as nossas reflexões tragam profunda mudança de comportamento. Porque essa é a proposta, né? A gente se educa, reflete para mudar o comportamento. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos abençoar, trazendo muita paz a todos nós. Fiquem com Deus, meus amigos.